Olá, boa noite. Boa noite aqui em Portugal e boa tarde, crepúsculo, fim de tarde no Brasil. Nós estamos aqui na zona de Lisboa, Portugal, vocês no Brasil em Rio Grande do Sul, não é? É sim, eu estou no Rio Grande do Sul, aqui o André está em Minas Gerais. Nós estamos aí com o ruído de fundo, vamos ver se isto acalma um bocadinho. Pedir desculpa às pessoas que estamos um bocadinho, houve aqui um problema técnico, vamos ver se a coisa vai melhorando. Estamos aqui para uma conversa, enfim, que vamos deixando rolar, vamos ao sabor do tempo. Não temos aqui nada muito idealizado ou estruturado. Está aqui o ruído em fundo. Vê lá se consegues ver o que é que se passa aí. Queres um café? Acalmar o ruído. De qualquer maneira, nós estamos hoje a falar de um projeto extraordinário que sai em boa hora. Aliás, os projetos, quando são bons e extraordinários, saem sempre em boa hora, seja lá isso o que for. E estamos para falar de Spiritual Orchestra. Da Spiritual Orchestra, e que são os grandes mentores, o Luís Roxo e o André Luís. Temos a honra, o prazer e o privilégio de os ter aqui connosco nesta conversa que atravessa um oceano, não é? O que podemos agora, de alguma forma, falar um pouco, dissertar, especular, dizer alguma coisa, partindo das nossas mundividências, daquilo que nós sabemos e conhecemos sobre música. Vocês é que são os entendidos. E a primeira questão que eu vos coloco, antes de outras que vão surgindo, é que aquilo que eu ouvi, 4 ou 5 temas que eu ouvi e que vocês fizeram o favor de disponibilizar através do YouTube e que está, enfim, disponível para quem queira conhecer esta banda nova, ou esta nova banda de Spiritual Orchestra, que é constituída então pelo Luís Roxo e pelo André Luís, que a partir do Brasil e para todo o mundo fazem boa música e que, tendo em conta os meus conhecimentos de rock sinfónico ou rock progressivo ou algo do género, já vamos discutir os conceitos. Eu não sei se é intencional ou não, é a primeira pergunta que vos deixo. Vocês devem ser uns grandes apreciadores, entre outras bandas que já podemos aqui fazer à barra, digamos, falar um pouco. Diria que são muito influenciados por Tangerine Dream, que é uma banda que eu me habituei a ouvir. Não tenho ouvido nos últimos tempos, mas quando era, enfim, rapaz mais novo, por volta dos meus 17, 20 anos, 25, ouvia essa banda mítica que fazia longas faixas musicais que me continuam ainda a surpreender e que eu aqui há dias, numa outras tarefas pedagógicas, acabei por pôr em fundo. E depois, depois de vos ouvir e depois de ouvir a banda, voltei a ouvir as vossas faixas e me parece que há, não sei se é intencional, se é ocasional, seja lá o que for, me parece que há aí uma grande influência por parte desta banda. É assim ou não é? Qualquer um, Luís ou André, pode responder. Se é que entenderam o meu propósito. Começa por baixo, pelo André. Hã? Pelo André. Começa por baixo, porque o André está aí baixo. Tudo bem, André? Força. Primeira força. Eu quero agradecer primeiramente, apesar de eu estar aqui meio que tentando equilibrar meus ouvidos aqui, quero agradecer aí pelo convite aí para falar sobre esse projeto, né? Que o Luís deu o pontapé inicial, né? Ele que começou com essas ideias de criar algo totalmente misto, né? Visando a parte da literatura com a parte do meu estilo do rock progressivo, né? Juntando aí estilos como Banda Camel, Pink Floyd, etc., né? Dream Theater, umas pitadas de guitarra de Steve Vai ou Vinnie Moore, né?
desculpa lá interromper o teu raciocínio. Esta banda que eu estou aqui a recordar será a banda que mais vos influencia? É porque eu acho que há de facto uma grande, enfim, vocês são inovadores, são criativos, a vossa música é única e quando nós falamos de outras bandas para tentar associar este vosso projeto de espírito à orquestra das vossas composições, é apenas uma referência. Mas entre Pink Floyd, Vangelis, Genesis, Yes, Kansas, Focus e tantas outras que nós podíamos aqui trazer à baila, parece de facto que a grande influência é mais do Tangerine Dream. Aceitas isto ou não? Ou achas que não? Isso aí é uma coisa assim que é difícil dizer, porque são muitas vertentes que acontecem, né? São muitas mudanças. Então, é difícil a gente ter uma resposta única para algo que está sempre em mudança constante. Então, se eu falar alguma coisa com muita ênfase aqui, que é aquilo, aí vai chegar o amanhã, alguma coisa do gênero vai mudar. Então, eu não posso falar assim que necessariamente seria algo fixo, né? Em questão desse lado, estilos e tudo mais, né? O Luiz sabe, né, que o quão a música é complexa, né? Para dizer então, uma coisa bandas só. todas, André, destas bandas todas, não insistindo mais nos Tangerine Dream, que eu ouvia muito, como já disse, mas Pink Floyd, que é o grande clássico, digamos, tu estás a dizer que é uma música de fusão, e é de facto uma música de fusão, e ainda bem que sim, é uma descoberta constante, e nós às vezes o que tu estás a tentar dizer é que também, até em outras áreas artísticas, e não apenas a música, nós nunca conseguimos estar de forma muito própria, adequada, fundamentar as nossas influências, ou dizer, bem, o que me influenciou foi isto e aquilo e mais aquilo. É muito difícil, não é? É extremamente difícil isso acontecer. O que é que achas, Luís? Ângelo, é uma fusão de música, tanto rock progressivo como música dos grandes clássicos Mozart, Beethoven, Schubert, Tchaikovsky. O Luís também tem formação clássica, eu também tenho formação clássica, mas a ideia base principal, o Luís aproximou-se mais porque o professor dele também é de heavy metal, é um grande guitarrista de heavy metal, de um grupo de heavy metal grande. Olha lá, tu podes cortar o som enquanto falas, porque parece que está aqui um ruído estranho. Corta o nosso som para falar. Se calhar era melhor. Estás a ouvir? O nosso. Estás a ouvir agora? Estou. E portanto o Luís também recebe influências do heavy metal, mas é uma fusão de várias músicas. Mas o essencial, o projeto inicial era juntar a literatura à música. Pronto, e fazer essa ponte entre a literatura e a música. O que é que se podia fazer? E nós começámos com o nosso primeiro álbum, de A Nau Cósmica, que tem 5 músicas, e convidámos sempre uma mais-valia para os nossos trabalhos, e convidámos para este álbum, A Nau Cósmica, um dos maiores teclistas do Brasil e do mundo, neste campo de música mais sintetizada, Emílio Cantuzio, que colaborou connosco numa das músicas, e foi uma mais-valia, porque é um dos maiores teclistas neste campo de música sintetizada do mundo. A música passa, fizemos este álbum, A Nau Cósmica, a música passa por uma fusão de vários das nossas influências, do que nós estudamos ao longo do tempo. Clássica, rock progressivo, rock, jazz, minimalista, pronto. Depois, fizemos logo o segundo álbum e convidámos aqui, o segundo álbum chama-se The Infinite Ebb,
E convidámos aqui uma pessoa que tem que veio de França, a Flor de Lapierre, e que ela também que tem o grupo Exterial Dreams. Ela é uma pessoa que já toca há muito tempo também e foi também uma grande mais-valia. Nós em pouco tempo fizemos alguns álbuns. Convidámos também no nosso terceiro álbum do Messenger of desculpa lá, como é que é? From the agora estou despistado. Tiveste uma branca. Agora tive uma branca. Luís me ajuda. Messenger from não sei o quê. Mas convidámos um grande músico. Ele não tem som, ele não está com som. Deves ter cortado o som, André. Está cortando aqui? O álbum é americano, já Setterfield, que também colaborou connosco neste terceiro álbum. E estamos num quarto álbum, The Road of the Dead. Então vocês já têm 3 álbuns e estão a produzir um quarto álbum, é isso? Exatamente. Olha lá, antes de irmos para os conceitos, porque isto também é uma questão, depois talvez seja mais semântica que outra coisa, ou que seja secundária. Vocês já... isto é um tipo de música que deve ter em conta determinado tipo de contextos, de ambiências, que é orientado para determinados gostos, e portanto, como qualquer estilo de música que se querem pôr cada vez mais, procura atrair, digamos, adeptos, fãs. Eu pergunto-vos, nós sabemos, assim, temos uma percepção que não é muito académica, não é muito fundamentada, digamos assim, mas no mundo é residual, digamos. A música, o rock sinfónico, o rock progressivo, também há quem lhe chame, quem queira atribuir, enfim, embora isso possa ter um sentido mais pejorativo, a música psicadélica, etc., seja lá o conceito que queiramos enquadrar isto, continua a ser ainda bastante residual, portanto, ainda não é, digamos, um tipo de música, porque é assim, de facto temos estas bandas que há bocado citávamos, e sei lá, até que ponto é que Genesis pode ser incluído nisto, ou mesmo o Focus, não é? Mas o Pink Floyd depois, que é o grande clássico, a grande banda, acabou por ser um monstro, digamos, que comanda este estilo de música, mas que não se reduz jamais. Nós não podemos dizer que Pink Floyd se reduz apenas e só a um rock sinfónico, a um rock progressivo. Se calhar é isso e é muito mais do que isso. E se calhar também a implementação, o conhecimento e a força e a potência e a intensidade da música dos Pink Floyd é porque ultrapassou rótulos, ultrapassou, digamos, formas de enquadramento e coisas do género. Ora, o que eu vos pergunto também é que no Brasil, em particular, no grande Brasil, não é? Se este estilo de música tem uma boa implementação, se está a ter cada vez mais adesão, e até que ponto é que vocês, o The Spiritual Orchestra, que é o vosso projeto, a vossa banda, têm contribuído para essa implementação e desenvolvimento deste chamado rock sinfónico, ou música de fusão, ou rock progressivo, não sei como é que tu queiras apelidar melhor o tipo de música que vocês fazem. Olha, o Luís apareceu, foi abaixo. Não, existe muito público para este tipo de música clássica. Não se pense que seja assim um nicho de música, nem pensar no assunto. Existe muito público para este tipo de música clássica, rock progressivo, heavy metal, portanto. Mas estás a ver, Luís, desculpa interromper. Heavy metal, rock puro e duro, rock tradicional, digamos, rock progressivo e música clássica, não é? Erudita, que eles chamam de música erudita, e enfim, eu não gosto muito do termo. Claro que o vosso modus operandi, portanto, a composição da Spiritual Orchestra
nota-se que há ali muita coisa que vem da música erudita, da música clássica, e tu tens formação, como há pouco admitiste, e o André também, como fiquei a saber. Só que é assim, é por isso que tu preferes chamar-lhe àquilo que vocês fazem música de fusão, exatamente porque vai buscar, e depois também, como há bocado lembraste bem, que era uma coisa que eu tinha para perguntar, onde é que entra aí a literatura, e entra sobretudo as tuas letras, os teus poemas, e enquanto poeta e bom que és, há algumas composições muito bem interpretadas e cantadas pelo André Luiz, que são poemas teus, mas aliás, a música, o rock sinfónico, progressivo, esta música de fusão, ao estilo de Tangerine Dream e Pink Floyd, como temos vindo a falar, é mais instrumental, não é? Portanto, aliás, a afetividade que advém da música, as emoções que advêm da música, são muito mais conseguidas pelo instrumento, pela melodia, não é? Por todos os arranjos que são colocados, e também pelo grafismo, digamos, psicadélico. Tu, aliás, quem for ver, eu convido as pessoas que vão assistindo a esta nossa conversa que o façam, procurem The Spiritual Orchestra em geral no motor de busca e vão ao YouTube, e há um casamento, há uma outra fusão, diria, muito interessante entre a música e entre o grafismo, porque tu também estás ligado a essa área. Sim. Portanto, neste caso, junta aqui estas três funções. Do ponto de vista da produção de vídeo, juntamente com a música e com a literatura. A literatura, por exemplo, o último álbum, neste caso o último álbum, que nós fizemos com o nosso convidado especial americano, foi um pouco contar a biografia da pessoa, e o senhor colaborou bastante com a NASA no programa City da procura de extraterrestres à volta do mundo. Ele colaborou muito com a NASA e não só, e com esse projeto, e portanto é um pouco a história dele. Eu escrevi a história dele e é um pouco uma autobiografia da pessoa. Portanto, aproveitamos, tentamos sempre trazer uma mais-valia, que é a história, ou as canções, neste caso. Começámos a escrever, o primeiro álbum foi em português, decidimos agora começar a escrever em inglês, para algumas questões, e juntamos sempre essas três vertentes. Olha lá, deixa-me só pôr um ênfase também aos vídeos. Se tu fores ver os vídeos contam... Sim, são espetaculares, era isso que eu queria enfatizar isso. Contam a história sem ser necessário legendas. Exatamente, claro, e isso é um desafio imenso. Aliás, eu quando me quando me alertaste a primeira vez para isso, eu fiquei, confesso-te, fascinado com a intensidade, o profissionalismo já não estou a falar só da música, claro, mas do grafismo, dos vídeos, da composição a esse nível, não é? É um todo que, portanto, conseguem juntar as três grandes artes, literatura, música e... somos um grupo só de música? Não, também somos um grupo audiovisual. Exatamente. Mas só audiovisual? Não, somos também um grupo de literatura, sim, somos. Portanto, juntamos aqui estas três vertentes. Olha lá, antes de... Eu mais nas duas vertentes das letras e das músicas, embora tenha formação profissional musical, como tu sabes, é mais na vertente visual e letrista. O Luís, grande guitarrista do Brasil, mais na arte também da composição musical e vocal. Eu sim. Ele é professor de música também, não é? Um fã de toda a sua vida gira à volta, o André Luiz, que esteve aqui há pouco e que teve que sair por razões provavelmente técnicas. Tu que tens da música clássica, e que se nota também que, aliás, as composições são extraordinárias, de facto. Eu não sou propriamente crítico, não sou todo crítico musical, estou a fazer este juízo, esta apreciação a partir do meu gosto, das minhas motivações, mas aconselho e recomendo vivamente, porque as outras bandas todas que a gente citou, e meio a sério, meio a brincar, que se cuidem, porque temos uma nova banda para o mundo conhecer, da Spiritual Orchestra. E antes disso, e antes de ir à parte, digamos, dos festivais, da apresentação pública, digamos, os concertos por aí fora,
como é que funciona a vossa forma de composição? Há bocado falaste, tiveste aqui uma colaboração de um teclista americano, não é? Que vive no Brasil ou vive fora do Brasil? Já agora. Não, ele vive na América. Foi lá por, vive no México, outros vivem no Peru. Assim, como tu sabes, eu conheço artistas do mundo inteiro. E, portanto, nos Países Baixos, quer nos Países Baixos, quer na Rússia, em qualquer lado eu conheço um artista. Tento sempre trazer um artista para uma faixa, para uma track, que é sempre uma mais-valia. Olha, está aí. É sempre uma mais-valia para o nosso trabalho. Olha, e diz-me uma coisa, onde é que quer chegar? Ainda bem que regressaste, André. Olha, estamos a ouvir e a ver. Mas deixa-me colocar ainda esta questão. Esse artista, isso é muito interessante. Estamos a ouvir um bocado em fundo, não é? Prepara aí a coisa, enquanto acaba aqui o raciocínio com o Luís Roxo. Olha, mas é muito interessante e creio que um dos objetivos, propósitos, do vosso projeto, já percebi isso, em cada álbum que fazem, em determinadas faixas que produzem, ter a colaboração de artistas espalhados por todo o mundo que vocês admiram e que conhecem. Isso é interessantíssimo. Não serão os primeiros e únicos a fazer isso, mas isso é bom. Aliás, o conceito de fusão, não é? E de intercâmbio musical passa muito por aí. Mas voltando ao modus operandi, à composição propriamente dita, vocês fazem isto via internet? Como é que é? Há uma ideia que tu mandas... É pela internet. A primeira coisa, eu escrevo a história do álbum todo. Sim. És tu, normalmente. Eu escrevo a história toda, os álbuns são conceptuais, isto é, o álbum em si conta uma história, é como se fosse um livro, não é? Eu escrevo a história toda, a partir da história eu escrevo os poemas, não é? E depois a composição é do Luís e a nossa, fazemos os dois, um faz uma coisa, outro faz outra, eu digo que está bem, que está mal, ele diz que está bem, que está mal, e pela internet e pelo WhatsApp chegamos a um consenso e conseguimos compor tudo. Então, mas diz-me lá, para um leigo, para alguém que até desconheça um pouco menos estes trâmites do que eu sei que há possibilidades disso. Aliás, há bandas que fizeram, podíamos citar algumas que fizeram álbuns em que cada música estava em países diferentes, fizeram álbuns sem se juntarem presencialmente e fisicamente, mas tu tens o conceito, tens a ideia, portanto, orientas nesse sentido. O André Luís fará um arranjo, fará qualquer coisa a partir de uma ideia que tu lhe mandas, ou ao contrário, e o músico está na América, por exemplo. Como é que ele integra a composição? Ele manda uma faixa que vocês depois misturam? É muito simples. É muito simples. Quando nós estamos a falar de músicos e artistas, eu já os conheço e já sei o que é que eles fazem e o que que são capazes. É muito simples. Eu digo assim: olha, quero uma composição, faça uma composição original para esta faixa aqui, que vamos imaginar que é uma senhora a andar de bicicleta na rua. Ok, deixa estar, Luís, que eu vou mandar. Quantos minutos é que queres? 30? Não, 2,5, 1,5, 3,5. Ok. E passado um dia ou dois, ele manda-me a música. Ele manda-me a música. Depois nós trabalhamos a música, neste caso dessa pessoa, a música por cima, né? Eu ou o Luís. Eventualmente tem letra ou é instrumental. Eu trabalho os vídeos e é assim. Olha, vocês têm então teclas, samplers, eventualmente, não é? Têm portanto, servem-se de alguns recursos de plataformas. Eu estou a dizer isto, desculpa lá estar por aqui, porque há muitas formas de fazer música com instrumentos, digamos, que toda a gente conhece, clássicos, guitarras, pianos, teclados, o que seja, metais, etc. Mas também depois há outras plataformas, há uma forma de manipular sons, não é?
em que se tu me mandares um som via internet, portanto um ficheiro de som, eu posso manipular também a partir de uma plataforma, não é? Qualquer, não, orientada para isso, posso devolver o som modificado sem ter um instrumento, não é? Sim, eu posso tocar uma orquestra inteira e compor uma orquestra inteira sem instrumento nenhum, pronto. Claro. Pronto, aliás, nas minhas composições, nas minhas composições eu componho e experimento virtualmente. Há coisas que eu não consigo tocar porque não tenho todos os instrumentos do mundo e, portanto, uns são virtuais e outros são físicos. Eu convidava aqui, para isto não estar tão maçudo, eu não sei se o Luís está travado, se não, estás-me a ouvir, Luís? Inclusive... Ele está um bocado travado. Estás-me a ouvir? O Luís está aí, mas está sem som. O Cosmos, hoje... Não sai? O Cosmos está ali, o gancho ali... cada composição, cada ideia que o Luís escreve, lógico, conta uma história, né? Igual eu tinha conversado com ele, aí dessa música que vai vir agora, né? Então que eu vou ter que dar uma ajeitada nela. Eu falei, é uma história. Não, é uma história, eu falei, é verdade. Algumas coisas são ficções e tudo mais. Não deixa de ter alguma realista ali. Né? Mas cada edição... Não, Luís, seria interessante, eu não sei se ele está a travar muito, Luís, estás-me a ouvir? Seria interessante pegares aí na guitarra. Ele não está muito bom, pá. De facto, está a chegar. Mas era interessante. Enquanto ele consegue preparar isso, aí uma guitarrada para a gente ouvir, eu iria avançar para uma outra ideia que
Relativamente aos concertos, já se experimentaram, com certeza, ao fim de 3 álbuns, que estão já a pensar no quarto, com certeza já devem ter feito algumas experiências ao vivo, em concertos, e devem estar disponíveis e abertos, obviamente, para isso, para todo o mundo. Teremos que ouvir necessariamente, teremos que desejar e perceber e interiorizar que o vosso projeto de Spiritual Orchestra deve ser conhecido e chegar aos 4 cantos do mundo. Em termos de marketing, em termos de se tem essa aposta, se estão muito, vocês têm outras profissões, como todos nós, fazemos muitas coisas. Sim, não é? estou com a TBR Cultura, estou com mais outro projeto de produção de estudo de música. E, exato, o Luís tem uma escola de música, o André. O André tem escola de música, é professor de música. Não é fácil conciliar isso. Temos várias vertentes, cada um está ocupado. Obviamente, nos juntámos porque dá bastante prazer. Eu, aliás, já tive um grupo em Portugal e, obviamente, tive 10 anos em palco a tocar em Portugal e com outro tipo de música, claro, mais de entertainer, mas agora queria fazer a música que realmente eu sentisse, eu queria, e portanto é este o projeto realmente que me satisfaz. É a tua onda. Mas diz-me uma coisa, concertos, como é que é? Estão a pensar nisso? Neste caso, temos estado concentrados na produção, não é? Para termos algum trabalho para a amostra, não é? Para a amostra, e agora vamos trabalhar nesse aspecto. Temos 3 álbuns, estamos a fazer um quarto ao final do 4º álbum. O 4º álbum vai ser um pouco mais comercial, um bocadinho mais comercial, sei que se pode chamar. Seja lá isso que for, não é? Sei que se pode chamar isso comercial, um bocadinho mais comercial. E ao fim deste 4º álbum, quando ele sair aí, vamos fazer umas promoções e um marketing. Mas os vídeos já estão aí a circular, portanto, em alguns, já é conhecido em algumas partes do mundo, nos Estados Unidos, na França, aqui na América do Sul, e vamos a caminhar aos poucos. Olha lá, vocês estarão mais familiarizados com isso. Como é que está no mundo, e agora falo mesmo no mundo, Portugal não tem muito essa, tu sabes também isso tão bem como eu, se calhar, eu não ou posso estar a ter esta má percepção ou a ter este desconhecimento, não sei, pode ser defeito meu, não estou muito familiarizado como desejaria com a música a este nível em Portugal, mas não há, às vezes, portanto, em concertos, digamos, mais, utilizando o termo, comerciais, e que são conhecidos e que se repetem todos os anos, há salas dedicadas, não é? Espaços, palcos dedicados à música progressiva, ao rock sinfónico, ao de fusão e até ao heavy metal, e, portanto, mas não há festivais, digamos, em Portugal, não sei se no Brasil e em outras partes do mundo, absolutamente dedicadas a este tipo de música. Há sim um que queiras destacar e que obviamente gostariam de lá ir, não é? E de fazer parte dele? Ângelo, é assim, agora estamos em julho e agosto em Portugal é a altura dos festivais. Dos festivais. Há um todos os dias. Só que na minha altura havia 3 ou 4 ou 5. Agora há uns 50 festivais que eu já não percebo nada. Há muito, se calhar é demasiado. Muito festival. Há um, ajuda-me aí. O festival mais antigo de Portugal, que é muito interessante, que eu agora não me lembro o nome. Mas são tantos festivais de música agora que isto dá dinheiro, pelos vistos dá dinheiro, que agora Portugal encheu-se de festivais, mas nós vamos a qualquer festival. A nossa música, os nossos vídeos e as nossas canções também são para, por exemplo, museus, teatro, performance de arte, esse tipo também acompanha. Olha, já que falas disso, e já volto atrás, mas já que falas disso, este tipo de música, e a vossa em particular, a música produzida por The Spiritual Orchestra, também teria, ou terá, ou pode vir a ter, e eu oxalá que sim, uma integração, digamos, no cinema, portanto, com música para cinema e, como disseste, para teatro e para outros espetáculos. Sim, exato. Vocês têm essa orientação, essa vertente. Às vezes os convites, infelizmente, não
são sempre os mesmos, ou enfim, não estou bem por dentro desse mercado também. Mas eu acho que a vossa música é muito cinematográfica, de facto. Aliás, não é só por causa dos vídeos, nem da parte gráfica, há pouco evocávamos, mas de facto é uma música que apela muito. Portanto, aliás, quando eu há pouco dizia, e quando fui ouvir com um pouco mais de atenção, sozinho, lá no sótão da aldeia, desperta de facto sentimentos, emoções e afetos bem mais do que muitas outras músicas que nós conhecemos e outros projetos, não é? Portanto, é uma música que vocês podiam fazer bandas sonoras, que talvez pudessem também dedicar a isso, de forma mais orientada, diria, para cinema. Se gira o convite para teatro, cinema, exposições de pintura, nós fazemos esse tipo de música. Aliás, os nossos vídeos são autênticos filmes. São de facto. São autênticos filmes. Dentro de um álbum, o álbum tem uma história, tem continuação, faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4 e por aí vai. E desde a faixa 1 até a faixa final, até a última faixa, ele conta uma história, não é? Portanto, teríamos que montar as faixas todas ou tem que ver as faixas todas para perceber a história visualmente e cinematograficamente. Portanto, é um espetáculo, ele é conta uma história na totalidade. O que isso agora na música já não acontece muito, não é? Porque as músicas têm 2 minutos e aquelas músicas malucas passam 2 minutos e depois no outro dia já ninguém se lembra disso, não é? Da música que ouviu. Aqui a proposta é bastante diferente, muito diferente mesmo. Olha, o André está disposto a uma guitarrada? Ouve. Sim. Nessas Front Space é o título desta composição. Podem ir ao YouTube, procurar, e é mais isto, não é? É mais dentro desta onda, não é? Claro que aqui o André deu-nos aqui um cheirinho também como grande guitarrista que é, a voz que ele põe também algumas composições, e a fusão também vem daí, não é? Sendo que a maioria são composições orquestradas, portanto instrumentais, com boas melodias, boas orquestrações e arranjos, mas depois também tem boas letras, portanto vozes, e de facto vocês estão sempre numa onda e numa exploração constante. De facto, sai qualquer coisa de interessantíssimo e de bombástico e que tem que ser cada vez mais conhecido. E depois todo esse casamento, como já foi dito e reiterando, que vocês fazem com as outras artes, provavelmente ainda vos vai surgir, agora talvez vos esteja a dar uma ideia, provavelmente para os concertos ao vivo que iam de surgir, por uma bailarina clássica, por exemplo, uma bailarina ou duas, ou um bailarino, sei lá, isso enriquecia ainda mais, até porque de alguma maneira, em alguns momentos das composições, elas também são dançáveis, até há quem diga que há música que não é dançável, como o fado, e há quem diga exatamente o contrário. Neste caso aqui, Ângelo, eu já fiz em Portugal várias performances, neste caso aqui são performances ao vivo, claro. Sim. E no sentido experimental. A nossa música estou a imaginar que possa alguém estar no palco a dançar, bailarinos no palco a dançar sem som, e nós fazemos o som, na hora, naquilo que for, não é o que está gravado. Portanto, será composições novas,
Então, digamos que tu estás-me a falar que, para além daquilo que já foi dito, também podemos, e de alguma forma isso também acontece na música, não estamos a artificializar. Neste caso fazemos a improvisação do que improvisação, exatamente. estiver em movimento. No palco. Jazz, digamos que há uma influência também que vem daí, do jazz, não é? Da improvisação. Pode ser bailarinos, pode ser um pintor a pintar um quadro, pode ser, sei lá, uma pessoa a dizer poesia, pode ser uma pessoa a ler um livro, isso fazemos a improvisação de performance e o espetáculo nesse sentido. Aliás, a vossa música tem muito potencial. Esses espetáculos serão únicos, porque não se vai repetir o mesmo som. Claro. Mas isso está na calha, está no vosso horizonte fazer isso, que é muito giro. Eu já fiz. O Luís, eu improviso bem, o André também improvisa muito bem na guitarra, portanto para nós é fácil, muito fácil fazer isso. Portanto, vocês admitem que se vocês apresentarem qualquer dia isto ao vivo, digamos que quem já tenha ouvido os álbuns, não é? Como estão gravados, também é curioso, é interessante e desejável que não seja interpretado exatamente da mesma maneira. Não é? Aliás, os bons músicos e a boa música é mesmo isso que pede, é que seja... No nosso espetáculo já haverá um quanto que é de improvisação no momento. Porque não, é assim, porquê? Até para dar pica, não é? Não... Se calhar fica para nós, porque tu já vistes o que é um artista, o quanto ele não sofre, um cantor. Eu não vou dizer aqui o nome ao Anjo, mas imagina-te um cantor a cantar a mesma música 300 mil vezes num ano, na mesma turnê. Deve ser muito chato. E alguns admitem que sim, é chato. Aliás, a diferença entre as boas interpretações e as más, muitas vezes, ou as menos boas, muitas vezes passa por não interpretar da mesma maneira, não é? Os músicos... Não, e então é assim, pegamos no mesmo tema, começamos até com o mesmo tema, não é? E por cima improvisamos o mesmo tema, a mesma música, a mesma letra, mas com alguma diferença. Algumas nuances diferentes. Não fugindo, obviamente, ao que é, mas fazendo uma improvisação. E só assim é que dá gosto de estar no palco. Até na música clássica com pauta isso acontece. Alguns agora já não há muito que não vejo música, não assisto a concertos de música clássica ou erudita, tenho que pôr isso em dia, mas já assisti a grandes músicos de facto que tocavam os grandes clássicos, o Mozart, então tu já viste o que é estar a cantar o Chico Fininho 300 mil vezes? Pois, e da mesma maneira, mas o Rui Veloso é um grande músico, um grande compositor, é claro que numa outra onda, e de facto não seja, não é esse o caso, não é. Ou a Brunhosa, ou este que a gente vai conhecer mais, e de facto eles são o que são, e são bons músicos, bons intérpretes, exatamente porque têm essa capacidade, esse talento, e se predispõem a não interpretar da mesma maneira, não é? Ângelo, eu vou um bocadinho mais longe, interpretar não da mesma forma e não da mesma maneira, cabe a nós, artistas, sejamos aquilo que formos, ou escritores, ou poetas, ou músicos, agora estamos a falar da música, cabe a nós educar os espectadores, certo? O que é que o André estava a dizer? Exatamente. Diz lá, André, estavas a tentar dizer qualquer coisa? É que o som não te chega aqui bem, pá. Está travado. E às vezes a improvisação sai melhor que o original. A improvisação deve partir do original, mas... Sim, é o que eu estava a dizer. Ok. Olha, diga-me uma coisa. Ângelo, desculpa lá estar a te interromper, só acabando uma raciocínio. Cabe a nós, artistas, educar o público. Neste caso, ainda era interessante, tanto para o Pedro Brunhosa como para o Rui Veloso, que são excepcionais, o Rui Veloso excepcional guitarrista, o Pedro Brunhosa excepcional compositor no piano, cabia a eles também... logicamente, educar o público. E neste caso, partindo do princípio de uma canção, fazer uma improvisação. E tenho visto vários artistas no mundo inteiro a ensinar o público. Isto é, eu fiz
música eu compus assim, meus amigos, vejam, eu compus, fiz um dó, um sol de sétima, não sei o quê, babá, porque isto origina isto e babá, mimimi. Então isto originou assim, e eu tive o pensamento da letra assim, por aí vai, e explica a história da música e depois toca a música. Mas já, isso é interessante, mas já há que se não estou em erro, o maestro qualquer coisa Atalaia, que infelizmente creio que já morreu, e outros até antes dele, e até se calhar depois, fizeram essas experiências. Até havia um programa aqui em Portugal, pouco, enfim, que chegava pouco ao público, não é? Creio que no Canal 2, que era exatamente explicar, isto mais ligado à música clássica, erudita, não é? Explicar, parar. E eu também já assisti aqui há uns anos, cá em Portugal, a uma experiência desse tipo, em que a orquestra estava a tocar, depois parava, depois o maestro e mais alguém explicava porque é que isto foi assim, o que é que aconteceu, o que é que se pretende, o que é que se pode interpretar. De facto, a pedagogia da música está muito ainda por fazer. Há experiências, como estou a relatar, que já foram feitas, não é? Mas há ainda muito por fazer. E se calhar era uma ideia para um concerto interessantíssimo vosso. Se calhar tinha que ter 5 horas o concerto, para que vocês pudessem fazer isso. Tocavam 10 minutos, paravam e explicavam como é que isto foi feito, o que é que se pretendeu com isto, ou interrogar o público, não é? Quais foram as emoções, os sentimentos que ficaram, enfim, a partir disto que acabaram de ouvir. Olha, se calhar estamos a dar ideias a outros, mas por que não fazer, como estás a dizer, e bem, esta pedagogia musical? Essa pedagogia, essa interação entre o artista, entre os artistas e o público com os artistas. E acho que isso era excepcional. Ora, deixa-me lá mudar um bocadinho de rumo. Tu, como poeta, como homem ligado também à literatura e à poesia em particular, e conhecendo eu um pouco a tua obra relativamente às temáticas que abordas, a espiritualidade, não é? E a própria designação da banda compreende-se perfeitamente, os temas da vida para lá da morte, a questão dos mundos alternativos, dos ovnis, dos extraterrestres, aliás, os nomes das vossas composições, que sobretudo que estão em inglês, não é? Aponta para um ideário, para um imaginário que é também de outras bandas, particularmente de Pink Floyd, não é? Que também, não só, mas também aborda isso, mas vocês fazem-no de uma maneira muito peculiar, muito vossa. Aliás, tu imprimes muito esse cunho da espiritualidade. Aliás, tive o prazer de falar aqui há tempos com o André também numa conversa deste género, em que ele enfatizava a sua dimensão espiritual, e ele é um homem por natureza espiritual e também poeta e também ligado a outras artes. Digamos que isso nota-se, está muito patente no vosso projeto. Vocês querem, com este projeto, espiritualizar o mundo, trazer as pessoas para aquilo que vocês consideram que é essencial, porque me parece que esta vida não chega, este ramo-ramo, esta coisa, há bocado utilizávamos a palavra comercial, esta vida tão, digamos, rotineira, tão quase previsível, digamos, do dia a dia, e vocês estão a lembrar as pessoas, porque há aqui quase uma dimensão, entre aspas, religiosa nisto tudo, não é? Deixamos uma mensagem cósmica. É isso, pronto. Neste caso, o nome do grupo de estudo, Spiritual Orchestra, né? Orchestra, o nome de estudo, e deixamos uma mensagem cósmica, espiritual, dentro dos livros, dentro das canções, dentro das músicas, aliada, chamamos um bocado o efeito de ficção científica, um bocado para as pessoas tentarem não estarem dentro da realidade e perceberem tentarem perceber algumas mensagens que nós deixamos. Sobretudo, ela é mensagens cósmicas. De onde é que elas vêm? Isso agora vem do cosmos. É outra, pois. Então há uma filosofia, no vosso trabalho, no vosso projeto, há uma filosofia, digamos, comida. Diz, André. O André quer falar, mas a gente não consegue ouvir, é uma pena. Eu não sei se temos certo.
eu não sei se é um jeito certo que eu vou falar, mas não queremos embutir a parte da religiosidade como no geral, mas sim dizer que o que nós compomos é uma forma de suavizar as dores do mundo. Suavizar o que todo mundo tem de kármico, ruim. Então, a música a gente quer mostrar isso, que existe um caminho sonoridade. Olha, o som não está bom, infelizmente, mas deu para perceber. Aquilo que eu sintetizava do que tu disseste bem é a vossa música é terapêutica. Toda a arte é, ou pretende ser, ou alguma é mais do que outra, mas a vossa música é de facto terapêutica, nesse sentido em que, como tu estavas a dizer a frase interessante, suavizar as dores do mundo, não é? Atenuar e chamar as pessoas para outras realidades, para outras formas de ser e de estar, e até numa perspectiva não apenas religiosa no sentido mais restrito, mas mais lato, de que, e cósmico, como dizia o Luís, não é? Não há nenhum problema, antes pelo contrário, em acreditarmos que tudo pode ser melhor, que há outras dimensões, que há mundos alternativos. Aliás, as vossas composições quase dialogam com os extraterrestres, enfim, com outros seres de outros planetas, de outras galáxias. Vocês quase que estabelecem esses diálogos. Aliás, as sonoridades e aquilo que transparece da vossa música aponta muito para aí, não é? Nós parece que estamos a viajar pelo cosmos ao ouvir a vossa música. Isso eu acho que eu senti isso, né? Entras na Star Trek e vais pelo cosmos. É muito depois, não só, mas também. Eu acho que isso e parece que, como ele dizia, o André, e bem, que os males do mundo, as coisas mais comezinhas, as coisas às quais estamos demasiado agarrados e presos neste mundo, a vossa música liberta-nos. Daí eu estar a dizer que ela é terapêutica, não é? Ela liberta-nos para outras ideias, para outras realidades, abre-nos o horizonte, não é? E a música de fusão, em geral, tem esse poder, não é? Tem essa intensidade. Com mais calma. Eu trabalho com sintetizadores modulares, emito algumas frequências e esse tipo de frequências trabalham a mente, o espírito, o corpo, etc. Por aí fora. Esse tipo de frequências que eu emito nos sons e tento ter algum tipo de sons, né, na música que eu componho. Tem algumas frequências que libertam o corpo, que aliviam um pouco as dores de cabeça e por aí fora. Ora bem, isso agora dávamos aqui mais uma hora. Faz-me lembrar aqueles sons sagrados, não é? Os sons que vêm, do budismo, Rom e coisas do género, Ham, aquela ideia de como tu disseste, sintetizador modular, era outra história. Agora tínhamos que falar aqui dos instrumentos e da diferença e do que é que se consegue com eles e a partir deles, mas os sons que vocês colocam nas vossas composições não se reduzem, embora nós também todos gostamos de música, digamos, intimista. Eu adoro alguém a tocar uma guitarra sozinho num palco e utilizando uma escala muito simples e determinadas composições simples, mas o poder da vossa música está na exploração e na experimentação, que há bocado falávamos, né? Nessa exploração e experimentação que fazem, em termos de fusão, e a tentativa de trazer sonoridades, sons, não é? Que têm poderes quase mágicos, quase sagrados, não é? Neste caso sagrados. Que eles já são bem conhecidos pelos nossos antepassados, né? E que nós aproveitamos para fazer, para colocar na composição. Olha, sim, o André está a querer dizer alguma coisa. Eu diria que quando eu descobri um portal explorar. Agora não ouvimos, não conseguimos ouvir. Eu não estou a conseguir ouvir. Deixa-me só dizer, eu tenho a ideia que há tipo de mistura. Pode falar.
Não, diz. É que eu estou só a pôr porque não te consigo ouvir mesmo, a sério. É pena, pá. Tínhamos que arranjar uma outra forma de melhorar aqui o som. Mas estava a dizer que há uns quantos portais para outras dimensões, para outras realidades. Isto pode parecer história, pode parecer uma conversa às vezes de quase infantil para algumas pessoas, mas eu alerto e desejo que essas pessoas possam abrir o horizonte. Eu tenho uma crença profunda, creio que temos os três talvez, parte do princípio, de que há portais, não é uma coisa da ficção científica. Aliás, há muitos anos esta parte que isso é estudado em termos académicos, científicos, e há um poder, aliás, deixa-me só dizer isto, porque é que eu estou a dizer isto, há uma teoria, há várias nuances dessa teoria que está a implementar-se cada vez mais, e não é só uma coisa do canal História, do National Geographic, ou do Odisseia, ou de outros canais por cabo. Há grandes livros, grandes obras e artigos de gente séria sobre isso, que as pirâmides, portanto, as coisas que vêm, portanto, de há muitos séculos atrás, de há 5 mil, 10 mil anos atrás, e não apenas as pirâmides do Egito, que nós citamos para ser mais fácil a compreensão. Todas essas grandes obras foram feitas a partir de sons, não é? A partir aliás, nós hoje em dia há muitas experiências na ciência, por exemplo, os carris magnéticos, não é? Em que naves, uma espécie de naves ou de comboios, podem fazer viagens suspensas no ar. Como é que eu posso transportar uma pedra com não sei quantas toneladas daqui para uns quilómetros mais para ali? Através do som, de um determinado som, um som que podemos apelidá-lo de sagrado ou de mágico, mas é muito mais do que isso. Por trás disso também há ciência, ou há sobretudo ciência, e isso está quase a ser revelado. E como a internet era qualquer coisa há 20, 30 anos atrás, era algo completamente mágico e estonteante para todos na altura, e também para muitos ainda hoje, se calhar daqui a mais 30 anos, isto que eu estou a dizer será qualquer coisa de banal, ou quase banal, não é? Portanto, eu acho que a música, o som, aliás, no princípio era o verbo, não é? Como diz o texto sagrado. No princípio era a música, no princípio era o som. Creio que é o Luís Roxo, não tenho a certeza que é o Luís Roxo, que tem alguns versos, alguns poemas muito interessantes em que aborda esta temática. De facto, o som, não é? Assim, em termos abstratos e gerais, é o princípio de tudo e é o alfa e o ômega, digamos assim, da nossa vida. Portanto, a vossa música também me faz, as composições do The Spiritual Orchestra também me faz pensar em tudo isto. Para além de todas as mensagens que deixamos, também vai em busca do universo. Metemos-nos na nave Star Trek, é o nosso projeto, e vamos para aí fora pelo cosmos, desvendar o cosmos. E revelamos às pessoas aquilo que descobrimos. É essa a nossa viagem, é essa a nossa... Embarquem nesta nave, The Spiritual Orchestra. Olha, se calhar era uma boa deixa para a gente acabar a conversa. O que é que tu achas? Sim. Diz. Estamos numa hora e pouco. Queríamos ouvir o André, mas o som de facto não está bem, pá. Isso aí fica para outra. Opa. Olha, então é assim, amigos, eu gostei deste bocadinho, fiquei muito informado, fiquei mais enriquecido. Aliás, é para isto que estas coisas servem. Espero que quem nos vai ouvir possa, apesar daqui de alguns problemas técnicos, e pedimos desculpa pelo som, estamos a muitos quilómetros de distância uns dos outros também. Às vezes os santos da tecnologia não ajudam como seria desejável, mas acho que deu para perceber um pouco melhor em que é que consiste o The Spiritual Orchestra e este projeto maravilhoso, que eu recomendo vivamente. Procurem no YouTube, procurem no motor de busca e ouçam, mas ouçam mesmo, façam um favor à vossa alma, ouçam as composições de Luís Roxo e de André Luís e dos seus convidados, que se consubstanciam então no projeto que eles designaram e bem, The Spiritual Orchestra. Obrigado e tudo a correr bem, até à próxima. Um grande abraço. Obrigado, Ângelo, um prazer. Obrigado. E boas composições e boa sorte para o álbum, para os concertos, para tudo o que vem a seguir. Ok. Obrigado. Tchau. Boa noite.